Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. O município de Nambangongo, no Benco, desabamento de mina artesanal resultou em pelo menos 28 mortos. Produção avícola no Icolibengo. O ministro de Estado para a Coordenação Económica constatou a dinâmica do setor. Detidos pelo SIC na Lunda Sul, 7 cidadãos nacionais acusados de contrabando e exploração ilegal de minerais. Vírus ébola, Angola destacada entre os 10 países africanos que correm o risco de serem afetados. Exploração de gás em mina chinesa resultou em pelo menos 90 mortos. É o Girassol Jornal, edição de sábado. Ele começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à edição do Girassol Jornal de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. Pelo menos 28 pessoas morreram na sequência do desabamento de uma mina artesanal no município de Nambangongo, na província do Benco. As vítimas têm idades compreendidas entre os 20 e 35 anos. Segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, na província do Benco, o fato ocorreu às 5 horas de hoje, quando as vítimas faziam exploração ilegal de ouro. As autoridades avançam que foram 4 pessoas resgatadas com vida e colocadas sob cuidados médicos devido aos ferimentos que tiveram. Não se descarta o aumento do número de vítimas do ocorrido, numa altura em que devem prosseguir as buscas, porque hoje já terminaram, segundo o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Os cidadãos afetados também, claro, vão receber os seus devidos cuidados e também aproveitaram para, à noite, explorar a mina, contrariando as ordens da polícia. Este é um assunto que vai merecer a nossa devida atenção e, com certeza, mais detalhes vai poder acompanhar ao longo deste jornal ou nos próximos serviços de notícias. 7 cidadãos de nacionalidade angolana foram detidos pelo SIC na Lunda Sul por suposto envolvimento em contrabando de combustível e exploração ilegal de minerais estratégicos. No âmbito das operações desenvolvidas pelo Serviço de Investigação Criminal na Lunda Sul, com vista à manutenção da tranquilidade e da ordem pública em Saurimo, foram detidos 7 cidadãos nacionais supostamente envolvidos no crime de exploração ilegal de diamantes. Quanto aos envolvidos aqui no tráfico, melhor na exploração ilícita de minerais estratégicos, foram atuados a partir de sábado e domingo na comuna do Sombo Sul, nas margens do rio Luana, onde levavam diversos meios de garimpo artesanal para efetuar essa atividade proibida. O cerco, a prontidão das forças em função de procurar reprimir essas atividades, apreenderam as 7 viaturas com esses meios, com maior realce para 4 motobombas, compressores, mangueiras, peneiras e muitos outros meios de garimpo artesanal que as imagens visualizam. Na mesma senda, foi igualmente detido um cidadão de 29 anos de idade por presumível envolvimento no crime de contrabando de combustível. Mediante uma denúncia e trabalhos operativos de acompanhamento da prevenção e repressão desse fenômeno, conseguiram apreender 3.100 litros de gasolina em 15, no universo, todos divididos nos bidões, 150 bidões de 20 litros cada. Abriu o seu competente processo, este até já foi presente ao Ministério Público para a legalização da situação carcerária e o cumprimento de outros trâmites. O SIC na Lunda Sul procedeu ainda à detenção de um cidadão implicado no crime de homicídio qualificado, praticado com recursos a uma arma de fogo do tipo caçadeira. 2 jovens, por sinais amigos, um que é o de 20 anos detido que está aqui conosco, combinaram ir à caça
Nesta, o outro foi tirar a caçadeira artesanal e, por descuido, ela já estava municiada. Enquanto apossava o meio, pressionou ao gatilho e atingiu o outro a coxa, que o levou à morte imediata. A Polícia Nacional na Lunda Sul continua a trabalhar com o objetivo de garantir a segurança, a ordem e a proteção dos cidadãos na província. No Chipindo, na província da Huila, o programa de alimentação escolar está a levar mais crianças para as salas de aula. Cerca de 30 mil alunos beneficiam das refeições de segunda a sexta-feira. Mais de 29 mil alunos do município do Chipindo, na Huila, estão a beneficiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Segundo o administrador municipal, o programa está a impactar, para além dos beneficiários diretos, as famílias e mais de 300 jovens e adultos que agora estão empregados. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que beneficia 29.921 alunos, contribuindo significativamente para o aumento da permanência dos alunos na escola, o regresso às aulas das crianças anteriormente afastadas do ensino por fatores diversos. No presente ano letivo, no município, estão matriculados cerca de 34 mil alunos, distribuídos por vários estabelecimentos de ensino pré-escolar, primário, secundário e educação de jovens e adultos. De acordo com Ângelo Singue, no Chipindo, 9 mil crianças estão fora do sistema normal de ensino por diversos fatores. Atualmente temos uma rede escolar que comporta 35 escolas de ensino primário, 3 complexos escolares, 2 colégios, 1 liceu e uma escola técnica. E ainda registramos aqui no município 9 mil crianças fora do sistema normal de ensino. Para fazer face ao crescimento do setor da educação no município do Chipindo, o administrador sublinha a necessidade da contratação de mais de 300 novos professores. Apesar dos avanços, persiste a necessidade urgente de mais de 250 professores para o ensino primário e 50 professores para o ensino secundário. As dificuldades de escoamento da produção e o baixo aproveitamento da capacidade instalada continuam a travar o crescimento do setor avícola nacional. A preocupação foi apresentada ao Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, durante uma visita de constatação às unidades de produção na província do Icolibenco. Acompanhe. Em Catete, o governante visitou a West Aves, considerado o primeiro banco genético avícola do país, com capacidade para incubar cerca de 1.500.000 pintos por mês. Apesar da dimensão da infraestrutura, a unidade opera atualmente apenas a 5% da sua capacidade produtiva. O presidente do Conselho da Administração da empresa, Cristiano Peçanha, apontou as dificuldades ligadas às infraestruturas e ao escoamento da produção como alguns dos principais constrangimentos que afetam o desempenho da unidade. A West Aves hoje, a nível de produção, está produzindo 5%, podendo produzir 100%, porque não temos aonde escoar a mercadoria. O problema principal é a energia e a estrada. Esse nem se fala. Esse dilema a gente já vem desde 2024, batendo na tecla, já procuramos o Ministério de Energias, as obras públicas eu acho que vão começar a fazer agora a melhoria da estrada, mas ainda continuamos na expectativa de melhorias. A infraestrutura, que conta atualmente com 3.000 avós de corte, 3.000 avós poadeiras, 41.000 matrizes de corte e 10.000 matrizes poadeiras, foi financiada por uma instituição bancária nacional, numa aposta voltada ao aumento da produção interna. Nós investimos cerca de 4 mil milhões de kwanzas, está no final do desembolso. Demos 2 anos de carência para o projeto ser implementado.
e estamos na fase final de implementação. Agora precisamos de ver ela acontecer em termos de comercialização e distribuição, essencialmente. Nós temos em Angola cerca de 3 mil produtores, entre grandes produtores e pequenos produtores, e o mercado existe. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reconheceu as preocupações dos produtores e assegurou que o executivo tem consciência dos desafios ligados ao escoamento dos produtos. Um potencial grande que temos. Temos uma solução também que é única no país e mesmo a nível continental, aquilo que nos foi transmitido. Portanto, é em parceria com a Embrapa Brasil, e a ideia é, a partir de Icolibengo, atendermos o continente africano. Portanto, está a começar, mas está a dar os passos certos, aquilo que deu para observar. O governante avançou que a implementação das infraestruturas está a ser feita de forma gradual, mas sublinhou tratar-se de uma prioridade numa altura em que o setor produtivo ganha cada vez mais peso na economia nacional, ao superar o petróleo na contribuição ao PIB. É exatamente isso que queremos ver acontecer, replicado. O setor agroalimentar em Angola está mesmo a ganhar grande força. Este é o setor, a nível da indústria transformadora, o que está a crescer mais rapidamente. A indústria alimentar é quase metade da indústria transformadora que nós temos no país e está a crescer a 2 dígitos. Portanto, tem permitido fazermos o exercício todo de substituição de importações, mas também com que o que se produz no campo tenha espaço para transformação, portanto, começa a ser processado localmente. Portanto, este é um bom exemplo e queremos ter mais unidades com esta capacidade, mais investidores com esta vontade e continuamos a fazer o nosso caminho da segurança alimentar. Ainda no quadro da visita, José de Lima Massano deslocou-se a Caxicane, onde visitou a fazenda Valverde, empreendimento direcionado à criação de aves, produção de ovos e fabrico de ração animal. A fazenda prevê atingir ainda este ano uma produção diária de 200 toneladas de frango de abate no âmbito de um investimento avaliado em cerca de 60 milhões de dólares. Até a presente data, 600 grandes contribuintes já aderiram à faturação eletrónica, tendo emitido cerca de 37 milhões de documentos. Os dados foram avançados na última sexta-feira, durante a 7ª edição do Fórum do Instituto de Modernização Administrativa. A Administração Geral Tributária instituiu a fatura eletrónica no início deste ano. De momento, o regime é obrigatório para os grandes contribuintes. A 7ª edição do Fórum do Instituto de Modernização Administrativa, realizada em Luanda, foi dedicada ao sistema de assinaturas eletrónicas e carimbo do tempo. Tivemos a oportunidade de abordar um bocadinho a experiência que a Administração Geral Tributária tem vindo a observar, portanto, com base na implementação das faturas eletrónicas. Esse processo depende de toda a administração pública. Portanto, a UIMA cabe, quer no âmbito da modernização administrativa como da transformação digital dos serviços públicos, disponibilizar infraestrutura crítica que irá suportar então o processo de certificação digital a nível dos vários sistemas que compõem a administração pública. O principal desafio é, desde logo, a capacitação e os programas de inclusão digital, né? Mas nós não temos outro caminho que não seja esse, visto que nós não podemos falar de um ambiente digital sem abordarmos a questão da segurança, quer dos nossos dados, quer das transações, e é por via da certificação digital que nós conseguimos alcançar, de facto, essa segurança dos sistemas. Durante o certame, foi revelado que até a presente data, 600 grandes contribuintes já aderiram à faturação eletrónica, tendo emitido cerca de 37 milhões de documentos. Na ocasião, o PCA da AGT, José Leiria, destacou os desafios deste novo modelo de faturação para os grandes contribuintes. É necessário que hajam sistemas robustos, de segurança e que confiram a autenticidade dos documentos, identificando quem os fez. Com isso e com a digitalização, colocou-se o tempo como um dos elementos cruciais. A assinatura é digital, a autenticidade está comprovada e como é que fica a data naquela assinatura. Começou-se a surgir a necessidade de se garantir a autenticidade
do tempo em que os documentos foram emitidos. O dia, a hora, o minuto e o segundo. E surgiu então os designados carimbos do tempo. O evento contou ainda com a presença de André Caricate, especialista brasileiro em infraestrutura de chaves públicas e carimbo do tempo, que partilhou práticas e experiências internacionais sobre assinaturas eletrônicas. O principal desafio é a universalização dos certificados digitais à disposição desse instrumento para o maior número de cidadãos, falando da realização brasileira, e também da disposição de ferramentas que facilitem o uso desta tecnologia. Creio que é importante centrar as atenções sobre o processo de governança. As recomendações que nós podemos trazer é que a infraestrutura seja disponibilizada a partir de um órgão central com grande ascendência sobre o executivo, ou seja, um órgão central de muita importância. Jovens em Luanda, talentos e oportunidades em destaque. A Associação Beneficente Jucarente celebra o seu 23º aniversário com reconhecimento e legalização das suas atividades junto da República Francesa, reforçando assim a sua dimensão internacional e o compromisso com a cooperação entre os povos. A entrega formal dos documentos da Associação Beneficente Jucarente junto do Consulado-Geral de Angola em França e da Embaixada da República de Angola em França aconteceu nesta sexta-feira, num ato, segundo a delegação oficial da Associação, de elevado significado institucional e diplomático. A cerimónia contou com a presença dos ministros conselheiros Manuel Antônio, soviético, e Anabela, bem como do vice-cônsul Hélio Oliveira e da vice-cônsul Amélia Fernandes, que testemunharam este passo importante no processo de afirmação internacional da Associação Beneficente Jucarente. Para a Jucarente, este reconhecimento da República Francesa demonstra que está a construir um trabalho sério, credível e com impacto internacional. Trata-se de uma conquista histórica que eleva não só a instituição, mas também a imagem da juventude angolana além fronteiras. Ao celebrar 23 anos de existência, a Jucarente reafirma, igualmente, a sua missão de promover a juventude, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, tendo apresentado recentemente ao mundo um modelo inovador de engajamento comunitário destinado a transformar comunidades vulneráveis em comunidades sustentáveis. O compromisso da organização passa agora por transformar este reconhecimento em oportunidades concretas para a formação, intercâmbio, desenvolvimento social e fortalecimento das relações entre Angola e França. Vários jovens com potencial, sobretudo no domínio das artes, vêm nas ruas de Luanda, palco para a exposição dos seus talentos. Ouvidos pela Rede Girassol, alguns desses jovens defendem a criação de mais oportunidades de valorização dos talentos adormecidos. São jovens com sonhos adormecidos, potencial travado pelo medo, pelas dificuldades e pela falta de oportunidades. Nicolau Lucas, de 33 anos, conta que foi deixado à sua sorte. Sem apoio dos seus familiares, decidiu olhar para o mundo da arte. Só prometia que vamos fazer, mesmo na minha formação, estava a estudar, depois parei, continuei mais a estudar, depois parei, não tinha assim, tipo, um local fixo que para mim ficar, para mim se concentrar para conseguir a minha formação e continuar a viver. Eu faço as miçangas, sandálias, faço crochê. As terras na primeira vez se cobra 25 mil kwanza. Aqui na área das miçangas, cada peça com o seu preço, tem pulseira de 2.500, de 2, de 1.500, tipo a estrutura mais grande.
Tem de 15, tem de 25, tem de 20. Durante a nossa passagem pelas ruas de Luanda, encontramos os munícipes Edmilson André e Antônio Miguel, que se mostraram otimistas para a concretização dos seus sonhos. Se um quer ser cantor e fazer sucesso, o outro quer ser um bom artista plástico. Mas eles dizem que me enfeitiçaste, me meteste na panela, me cozinhaste bem, baby. Vejo com um sonho perdido, porque esse sonho que eu tenho, tem que estudar, tem que se formar para seguir bem esse sonho, que é cantar e ser advogado, que eu sonhava, pelo menos. Se a minha mãe estivesse ainda no mundo de vivo, as coisas estariam muito diferentes mesmo. Pintava em casa, praticamente desenhava só, fazia com lápis. E uma vez eu fui na rua, encontrei alguém que meteu t-shirt com esse tipo de grafite, não sei o que. Eu disse, não, só no meu pensamento, acho que eu consigo fazer também isso. Como eu sei desenhar no papel, então, claro que eu vou conseguir usar tinta, mistura de tinta, não sei o que. Tentei também e vi, deu certo, comecei a praticar a partir dali. Nas t-shirts leve eu faço a 5.000 kwanza, tem pessoa que ver pede desconto, 4.000. E nas t-shirts pesadas eu faço a 6.000 kwanza. Apesar do sonho ficar por um tempo em silêncio, Marques da Silva afirmou que o desejo é a sua concretização. A vida ensina, né? Com o passar do tempo nós aprendemos com alguns fazedores de arte, uma coisa daqui e dali, e preenchemos o nosso currículo, nossas habilidades. Os meus familiares, na verdade, não acreditavam muito naquilo que eu fazia. Eu faço arte aqui na rua, no Mercado Asa Branca. A ideia é mesmo expor o meu trabalho para que as pessoas que passam vejam, né, e procurem encomendar um serviço ou aprender. Eu também ensino e é de graça. Hoje decidi apoiar outros meninos que também tenham um talento e não têm apoio dos familiares, dos pais, para que, assim como eu, possam ter uma fonte de autossustentar-se. A juventude tem força para reinventar caminhos, mesmo quando o mundo parece fechar portas. Nicolau Lucas, Antônio Miguel, Marques da Silva e Edmilson André sublinharam que o perigo maior não é falhar, e sim desistir de tentar. Nossa cultura, que não pode morrer para continuar, é ter um local mais conhecido, mais confortável, que todo mundo conhece, onde se faz esse tipo de trabalho, é mesmo evoluir. Desejo levar minha arte em outros países também, demonstrar quanto que eu tenho, que eu levo, o dom que Deus me deu. Então eu adoraria que as pessoas olhassem e dão valor daquilo que nós fizemos aqui na rua. Isso é a vantagem da arte. Com material, lixo, com material reciclado, nós conseguimos transformar algo novo e gerar receitas. Acredito em Deus e sei que Ele um dia vai operar minha vida e minha vida será mais melhor. E meus sonhos se realizarão. Disciplina, persistência, por uma oportunidade, uma palavra certa, coragem, apoio ou simplesmente com alguém que volte a acreditar nos seus sonhos. São as palavras deixadas pelos jovens ouvidos pela Rede Girassol. Realmente a persistência pode ajudá-los a chegar até a realização dos sonhos. Esta é a primeira pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Eu conto com a sua audiência. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. O projeto Milonga Grande recebeu neste sábado a visita dos membros do MPLA no município do Calumbo, uma das circunscrições que vai beneficiar de água proveniente daquele sistema de abastecimento de água, o maior em construção a nível de Luanda. O sistema de abastecimento de água Quilonga Grande é uma infraestrutura que vai permitir reforçar significativamente a capacidade de produção e distribuição de água, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações, a redução de doenças de origem hídrica
o reforço da saúde pública, o apoio ao crescimento urbano planificado e ao impulso ao desenvolvimento industrial, agrícola e logístico da região. Neste sábado, uma comitiva do Comitê Municipal do MPLA no município do Calumbo, província de Colibengo, esteve a visitar as obras do projeto de abastecimento de água e os militantes disseram que gostaram do que viram, uma vez que as obras avançam num ritmo satisfatório. Para reforçar, não é, aquela distribuição intermitente que atualmente se registra tanto no Zango 1, na centralidade do Zango 8000 e no Vida Pacífica, não é? E também distribuir naquelas zonas que ainda não beneficiavam de água de distribuição pública da IPAL. Aqui hoje toda satisfeita, feliz de saber que vamos sair daqui e levar uma boa imagem, levar aquilo que é a realidade. O primeiro secretário do MPLA no Calumbo disse que esta visita é uma forma de mostrar aos militantes aquilo que está a ser feito pelo Executivo de forma a melhorar o serviço de abastecimento de água à população. O Calumbo é a extensão geral, é a extensão total do nosso município. Da explicação recebida aqui da IPAL, são mais de 5 milhões de famílias que vão abastecer, mas temos a certeza que para nós o Calumbo seremos os grandes beneficiadores por conta da procura que se verifica hoje. Um projeto que, quando concluído, vai permitir uma melhor distribuição de água e os militantes apelam à população cuidado e responsabilidade. Torneiras abertas para jorrar água nas ruas, como tem estado a acontecer, e nós vamos trabalhar na sensibilização dos nossos municípios dentro da comunidade. Mensagem mesmo aos jovens militantes da JMPLA que devem continuar a divulgar aquilo que são as ações do nosso executivo liderado pelo camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, e os cidadãos de uma forma geral devem preservar, porque muitas das vezes assiste-se que deixam a torneira aberta a noite toda e a água jorra pelas ruas e que criam alagamentos. Então nós temos que preservar não só as torneiras, mas como a própria água, de formas a permitirmos que todos nós possamos beneficiar do projeto de uma forma longânima. A indicação recebida é que esse projeto até no final do ano 2026 e no princípio de 2027 vai ser entregue aos municípios para beneficiar daquilo então que é a intenção do nosso executivo. O que verificamos aqui, esse projeto promete, mas também temos o compromisso, logo que é concluído, nós, os municípios que seremos beneficiados, devemos cumprir com as nossas obrigações, que é pagarmos a água para que não sofremos corte, conforme tem acontecido ultimamente. O sistema de abastecimento de água Quilonga Grande inclui os municípios de Cacoaco, Viana, Mulenvos, em Luanda, Calumbo, Cabiri, Sequele, Bom Jesus e Catete, na província de Colibengo, e também os centros de distribuição em Cacoaco 2, Zango, Novo Aeroporto, Quilômetro 30, Capalanga, Bom Jesus e Pive. O Departamento para a Organização Urbana e Académica do Comitê Provincial de Luanda, do MPLA, realizou neste sábado a cerimónia de entrega de licenças de mediadores de seguros. A iniciativa visa fomentar a empregabilidade. Os beneficiários são jovens que estiveram em formação durante 6 meses e dizem estar preparados para integrar o mercado de trabalho. Mais de 1000 jovens terminaram a formação em mediação de seguros e dizem estar preparados para o ingresso no mercado de trabalho. O objetivo é de transformar a teoria em prática, apostar no empreendedorismo e contribuir diretamente para o crescimento da economia nacional. Colhemos o suficiente, não é, para podermos ingressar às fileiras e levar para as seguradoras que apostaram em nós um trabalho árduo, não é, uma aposta maior, para podermos estarmos ali capacitados para enfrentar esse novo desafio. É um motivo de alegria, é uma motivação. Podem esperar de mim que receber essa licença não vai parar por aqui. Vamos trabalhar para mostrar aquilo que nós aprendemos. É uma boa oportunidade para todos nós que participamos da formação. O desafio é enorme, mas junto dos meus colegas estamos a organizar ideias e fazer um bom plano
para que sejamos diferentes quando assim tivermos a exercer a devida profissão. Com mais de 1.000 mediadores de seguros distribuídos por Luanda, a formanda Yolanda Dembo considera que o mercado tende a tornar-se mais competitivo. Temos um maior número de mediadores a nível do país agora, porque éramos um número muito reduzido, sendo que o setor de mediação é um setor muito importante, mas nós não tínhamos um número significativo. Agora vai obrigar as seguradoras a criarem novas estratégias, porque o mercado vai se tornar competitivo, uma vez que tem mais mediadores. Então, este é um dos diferencial que nós podemos trazer como mediador para as seguradoras. Manuel de Souza, mediador de seguros, defende que o surgimento de mais mediadores e seguradoras poderá despertar maior interesse da população pelos referidos serviços. Nós temos uma população ainda com uma literacia pouco conhecida a nível do seguro, não há literacia ainda na área do seguro, e que, no entanto, o aparecimento de novos mediadores e também de novas seguradoras vão impulsionando este setor, vai fazendo com que mais pessoas se interessem em seguros. Fomentar o emprego foi o principal objetivo deste ciclo formativo, que teve a duração de 6 meses. O que esteve na base é a grande carência que a nossa sociedade tem, que é o emprego. Os jovens precisam de emprego e nós, como partido que governa, temos que ser os primeiros a incentivar este tipo de iniciativas, essas formações. Porque nós temos a vantagem de ter o apoio já das seguradoras. Todas as seguradoras que estão aqui representadas vão apadrinhar estes mediadores, quer dizer, eles já entram direto para o mercado de emprego com contacto direto com o principal player, que são as seguradoras. Ainda temos uma taxa de desemprego relativamente alta na nossa província e é neste sentido que nós temos que atacar todas aquelas lacunas que acharmos que venham contribuir de forma positiva para a melhoria da taxa de... A juventude é a alavanca deste país e para além de ser o futuro. E tem que se afirmar hoje, tanto com a sua vontade de empreender, sua vontade de se dedicar e fazer mais pelo nosso país. Aí é que nós vamos começar a ter jovens com mais ambição, com futuro, jovens que irão um dia liderar este país. Acabamos de formar 1.800 jovens que a partir de segunda-feira estão no mercado. Muitos deles já com emprego, né, quase garantido, ou para levar pelo menos uma renda mensal para casa. O CAP 50 do MPLA, no município de Talatona, realizou neste sábado a Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos, num processo inserido na Estratégia Nacional de Revitalização das Estruturas de Base do Partido dos Camaradas. Durante a Assembleia, os militantes analisaram as atividades desenvolvidas ao longo do último mandato, com destaque para as ações políticas, organizativas e de mobilização comunitária. O encontro serviu igualmente para a eleição dos novos responsáveis do CAP 50, para reforçar o compromisso com a dinamização das bases partidárias. Os militantes do CAP 50 falaram da importância do momento para o fortalecimento da organização e da participação política nas comunidades. Um momento bastante importante, é o momento da renovação de mandato, quer dizer que nós, como partido, temos que refletir, temos que nos organizar no sentido de conduzir os ideais, aquilo que são os ideais do nosso partido, que é o MPLA. E então estamos numa fase crucial, estamos a escassos meses das nossas eleições, então precisamos de congregar as massas, congregar a nossa diáspora, congregar os nossos camponeses e para levar aquilo que é o nosso objetivo, que é levar a bom porto o nosso partido, que é o MPLA. Dizer primeiro que a vida faz-se nas bases. E se a vida política faz-se nas bases, é evidente que nós temos que nos organizar a partir da base para depois no topo então estarmos fortes, firmes e coesos
para podermos afinar a máquina, porque 2027 temos de estar preparados, firmes e salutares para podermos então enfrentar os desafios políticos que se advêm. É evidente que esta Assembleia de Renovação de Mandatos é muito importante para, de facto, alinharmos a máquina, porque a eleição do primeiro, de toda a equipa de direção dos capos é essencial para que haja organização, para que haja coesão no seio do nosso partido, do nosso glorioso partido MPLA, e é por essa razão que em todas as estruturas está a ser feitas essas assembleias de renovação de mandatos. Em declarações à imprensa, o coordenador da Comissão de Atuação mostrou-se expectante quanto às recomendações que saíram deste encontro e defende maior união e fortalecimento das estruturas de base. Isto é um exercício necessário em que sangue novo, novas ideias e cumprimento de um calendário é sempre necessário. Por isto, as expectativas que eu tenho é que se vá melhorar, que se vai trabalhar mais, de encontro daquilo que os estatutos e os regulamentos internos do partido diz, e que penso eu que conforme está a correr bem até agora e vai correr melhor para o futuro. O processo de renovação de mandatos decorre em várias províncias do país e visa fortalecer a organização interna do partido, promover maior participação dos militantes e incentivar a renovação das lideranças locais. O candidato ao cargo de primeiro secretário do Comitê de Ação do Partido 50 foi eleito com 100% dos votos, sem votos contra e sem abstenções. Um processo normal, não é? Que neste momento, a nível das estruturas do partido, está-se a realizar então as conferências, as assembleias de renovação de mandato, e então nós só acabamos cumprindo aquilo que são as orientações do nosso partido. E é claro que das primeiras orientações que nós temos aqui vai ser trabalhar com a comunidade, saber dos problemas que a comunidade tem, e é claro que nós temos tudo para poder alavancar as coisas e poder apresentar então nas instâncias superiores tudo aquilo que são os problemas da nossa comunidade. O ato decorreu num ambiente de unidade e participação ativa dos militantes, que defenderam maior proximidade entre as estruturas do partido e as comunidades, tendo em conta os desafios políticos e sociais do país. A Agência de Saúde África, CDC, alertou hoje que Angola está entre os 10 países africanos que correm o risco de ser afetados pelo vírus ébola, além da República Democrática do Congo, epicentro da epidemia. Confira isto e muito mais no Compacto Internacional. Angola está entre os 10 países africanos que correm o risco de ser afetados pelo vírus ébola, além da República Democrática do Congo, epicentro da epidemia, e do Uganda, alertou hoje a Agência da Saúde da África, CDC. Na lista dos países citados destacam-se ainda o Sudão do Sul, o Ruanda, o Quênia, a Tanzânia, a Etiópia, o Congo, o Burundi, a República Centro-Africana e a Zâmbia. A epidemia declarada em 15 de maio na RDC corresponde a uma nova estirpe de ébola para a qual não existe vacina e cuja taxa de mortalidade varia entre 30% e 50%, segundo a OMS, que nesta sexta-feira deu conta da existência de cerca de 750 casos suspeitos e 177 mortes confirmadas. O governo chinês anunciou uma investigação à exploração de gás na mina de Liuxihou, que matou pelo menos 90 pessoas, e pediu uma campanha de repressão às atividades ilegais em minas. Segundo as autoridades, a equipa de investigação de acidentes do Conselho de Estado da China vai conduzir o caso, tendo prometido severas condenações aos responsáveis pela explosão. Além da investigação, o governo chinês determinou uma campanha de repressão por todo o país para combater a exploração ilegal em minas, obrigando todas as regiões e autoridades a investigar e condenar os responsáveis pelas explorações ilegais. Trata-se de um dos acidentes mineiros mais graves registados na China nos últimos anos. O Paquistão, mediador nas negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão para o fim da guerra, afirmou hoje que as conversações realizadas nas últimas 24 horas em Teherão resultaram em progressos encorajadores rumo a um entendimento final, numa altura em que as partes mantêm um frágil cessar-fogo desde 8 de abril,
que interrompeu o conflito iniciado pelos Estados Unidos da América e Israel a 28 de fevereiro contra a República Islâmica e realizam a única ronda de conversações formal 3 dias depois em Islamabad, que não produziu resultados. Luanda acolhe neste sábado, pela primeira vez, a Gala Regional de Premiação Desportiva da África Austral, RASA, na qual a Angola concorre em 2 categorias com a velocista paralímpica Juliana Moco, da classe T11, deficiente visual, e a judoca Rosiane Alberto, na categoria de menos 44 kg. Nesta 8ª edição serão distinguidos os melhores atletas da África Austral, valorizando o desempenho, a excelência e o impacto no desenvolvimento do setor do continente. Vamos estender o sinal ao encontro do nosso colega António Matamba. António Matamba, boa noite. O desenvolvimento deste assunto é consigo agora. Boa noite, Adilson Garcia. O cenário aqui já está montado, como fizeste muito bem a introdução. Hoje à noite, uma gala de premiação para o desporto praticado na África Austral. O cenário aqui está devidamente montado. Dentro de mais ou menos alguns instantes vão começar as premiações para as categorias que estão indicadas nesta noite. Que, para os angolanos, 2 categorias serão bastante importantes, pois nesta noite de premiações da região austral da África, se quisermos da região 5, Angola vai participar em 2 categorias. No caso, o jovem angolano Rosiane Alberto é uma jovem atleta do desporto de lutas que vai participar também numa das categorias de premiação, e na categoria de desporto paralímpico teremos uma atleta também, no caso a Juliana Moto, vai participar numa das categorias de premiação nesta noite. O evento começou mais ou menos às 20 horas e vai terminar até mais tardar 23 horas. Está aqui também, estão no caso várias entidades desportivas do nosso país e não só da África Austral, também no caso o presidente da região austral, da região 5, Stanley Mutoya, está também neste evento, e a par destas figuras, o ministro da Juventude e Desportos de Angola, Rui Falcão, também está nesta atividade. Em representação do presidente da República está que José de Lima Massano, o ministro da coordenação econômica do nosso país, e outras entidades que também vão marcando presença neste encontro, que de resto é o ponto mais alto de 2026 para o desporto praticado na região 5 do continente africano, porque hoje todos aqueles atletas, todos aqueles dirigentes desportivos que ao longo de 2026 tiveram algum desempenho notável, hoje serão reconhecidos por este mesmo desempenho que tiveram ao longo de 2025 e também os primeiros meses de 2026. Então é uma noite que espera-se bastante animada por conta dos troféus e dos prémios que vários jogadores ou atletas da nossa região poderão receber aqui nesta noite de premiações da África Austral, no caso da região 5 do nosso continente. É um ponto e vírgula, se quisermos também um ponto final, e o desenvolvimento desta gala de premiação da região 5 do continente africano. Os nossos telespectadores poderão ter o melhor desenvolvimento deste assunto nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Saudações e continuação de um bom jornal. Adilson Garcia. O Petro de Luanda perdeu frente ao Dar City da Tanzânia por 82-88 no primeiro jogo dos quartos de final, que aconteceu em Kigali, Ruanda. A partida aconteceu no pavilhão BK Arena. Ao intervalo, o Petro vencia por 46-42. No terceiro período, os tricolores chegaram a ter uma vantagem de 10 pontos, vencendo o parcial por 22-6, no caso.
No último esteve mal ao anotar apenas 14 pontos contra 30 do adversário. Petro volta a jogar na segunda-feira, às 18 horas, frente ao mesmo adversário, o Dar City da Tanzânia. Para chegar às meias finais, terá que vencer por 7 pontos de vantagens. No caso de vantagem, outros resultados da fase do Al-Ahly, Tripoli da Líbia, derrotou o clube africano da Tunísia por 88-87. Do Ruanda venceu o Fux Rabat de Marrocos por 95-71, ao passo que o Ville de Dakar do Senegal ganhou o Al-Ahly do Egito por 93-90. E com o desporto vamos para a segunda pausa melhor desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. O líder da UNITA, maior partido da oposição em Angola, foi nesta semana recebido no Palácio da Cidade Alta pelo Presidente da República, João Lourenço. O assunto destaca-se entre os principais que marcaram a atualidade informativa ao longo da semana aqui na Rede Girassol. Acompanhe o resumo. Curso longo entre Malange, mas que se torna ainda mais difícil devido aos perigos nas... E uma vítima mortal e nesse segundo que estão em estado grave nesse atual momento, se encontram no hospital da província de Malange. O caminhão perdeu os travões, foi grandes acidentes, por sorte ninguém que morreu. Técnicos de saúde em Cabinda confirmam casos de varíola de macaco. Os casos foram identificados recentemente junto ao Hospital Geral de Cabinda. São 2 cidadãos que acusaram positivo, um de 32 e outro de 45 anos de idade. Os mesmos estão a ser acompanhados no Hospital de Zongolo. Os bairros visados são Chueca e Bucungoio. Os técnicos de saúde estão a realizar trabalhos de busca dos contactos para se criar o procedimento de isolamento. Rutinzita, responsável pela área da vigilância epidemiológica, disse que os médicos estão atentos e a fazer o acompanhamento necessário da doença ao nível da província. Atualmente temos 2 casos confirmados de varíola de macaco na nossa província, sem vínculo epidemiológico. Esses mesmos pacientes estão isolados no Centro Médico de Zongolo, onde têm recebido segmento médico e da vigilância epidemiológica. Os bairros afetados temos o bairro de Bucungoio e do Chueca. Durante a cerimónia da apresentação pública e entrada em emissão da TV Parlamento, o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, destacou que o novo órgão surge com o propósito de tornar a informação parlamentar mais acessível à população, de modo a contribuir para o fortalecimento da cultura democrática no país. Com a TV Parlamento, os cidadãos passam a ter a possibilidade de acompanhar não apenas as reuniões plenárias, como já acontece, mas também as reuniões de trabalho especializadas, das comissões de trabalho especializadas, local decisivo do debate parlamentar e de discussão das leis, o que permitirá melhor perceber a dinâmica, a intensidade e a importância do trabalho dos deputados para a vida da nação. É a terceira deslocação de Adalberto Costa Júnior ao Palácio da Cidade Alta para uma audiência com o chefe de Estado desde 2022. A última recepção aconteceu em 2025. No passado, as audiências foram solicitadas pelo líder político da oposição, ao contrário desta, em que Adalberto Costa Júnior foi à Cidade Alta para responder a um convite do Presidente da República, João Lourenço. No centro da conversa, o debate sobre o Pacto de Estabilidade e Reconciliação Nacional proposto pela UNITA e que prevê a possibilidade
de futuras reformas legislativas e até de uma eventual revisão constitucional. Nós temos passado por cá, por outras vezes, e foi sempre por iniciativas da UNITA. Chegado aqui, tomei conhecimento que o motivo desta convocatória para uma audiência era exatamente o pacto, e ainda bem, deixou-me satisfeito. E tivemos, de facto, a oportunidade de nos debruçarmos com bastante profundidade ao debate dos conteúdos deste documento e este é um elemento que é positivo para o país. Integrado no processo de reconciliação nacional conduzido pela Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, Civicop, o memorial vai passar uma mensagem final para a eternidade dos maus momentos ocorridos no período de 1975 a 2002. À chegada, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu cumprimentos de uma delegação ministerial, mas foi ao diretor do GOI, Gabinete de Obras Especiais, a quem recaiu a responsabilidade de conduzir a visita guiada ao titular do Executivo. Numa primeira paragem, o Presidente João Lourenço observou o quadro de informações de toda a empreitada iniciada há cerca de 2 anos. Adjudicada à empresa chinesa Nova Jiangsu, com gestão da Darangola Consultoria Limitada e a fiscalização da empresa Triade, a obra atingiu até o momento 70% de execução física. João Paulo II, o Papa número 264 da história da Igreja Católica, é a nossa personalidade da semana. Confira o resumo biográfico. João Paulo II, também chamado de São João Paulo II Magno, nasceu com o nome de batismo Karol Józef Wojtyła em Wadowice, Polónia, a 18 de maio de 1920 e morreu de doença no Vaticano a 2 de abril de 2005. João Paulo II, que viveu 84 anos, foi o Papa da Igreja Católica, Bispo de Roma e soberano da cidade do Vaticano de 16 de outubro de 1978 até a data da sua morte. O polaco foi o 264º líder da Igreja Católica e teve o terceiro pontificado mais longo da história, que durou 26 anos, 5 meses e 17 dias depois dos Papas São Pedro, cujo pontificado durou cerca de 37 anos, e Pio IX, que pontificou por 31 anos. Karol Wojtyła foi o único Papa eslavo e polaco e o primeiro Papa não italiano desde o neerlandês Adriano VI em 1522. João Paulo II foi saudado como um dos líderes mais influentes do século XX. Teve um papel fundamental para o fim do regime comunista na Polónia e em toda a Europa, bem como uma atuação significante na melhoria das relações da Igreja Católica com o judaísmo, Islão e Igreja Ortodoxa, religiões orientais e a comunhão anglicana. O polaco é um dos papas mais destacados dos tempos modernos. Foi um dos líderes que mais viajou na história, tendo visitado 929 países durante o seu pontificado, entre eles Angola, em 1992. João Paulo II era poliglota e comunicava-se em 14 línguas: italiano, francês, alemão, inglês, espanhol, português, russo, ucraniano, sérvio-croata, esperanto, grego clássico e latim, além do polaco, sua língua materna. 27 de abril de 2014, numa cerimónia inédita presidida pelo Papa Francisco e com a presença do Papa Emérito Bento XVI, João Paulo II foi declarado santo juntamente com o Papa João XXIII.
Estão contadas as principais notícias aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.